Bora, gente. Melhorou, gente? Fala como que tá aí. Ouvindo direitinho? Agora tá melhor. Agora tá melhor? Agora tá ótimo. Ah, ouvindo direitinho, Pri. Tô te ouvindo super bem. Ai, que bom. É um prazer ter você aqui com a gente, Pri. Prazer é meu. Eu não tinha entendido. Achei que ia ser lá no meu. Tava lá conversando com o pessoal lá. Ah, eu estava falando sobre você, sobre a sua formação. Todo mundo entrando de novo. Liliane É, o pessoal Ramos, tá entrando a aí. Elisa, Sarinha Santos. Prazer, não tanta gente. A Pri. Pessoal de Pompéu lá tá dizendo que tá ótimo. Pessoal seu de Pompéu. Pessoal, meus alunos Tati. lá de Pompéu. Da sua escola móvel lá? Viajamos, foi a última escola móvel agora, esse mês, início desse mês, a gente estava em Pompéu, na Igreja Batista Betel. Ai, Oi, que benção. Priscila, minha aluna, minha xará. O povo nosso muito, com muita saudade. Temos que fazer o módulo 2. Para Precisamos. quem tá aí, oi Cezinha, lá de Juazeiro, o pessoal do Ceará entrando aí. Para quem, Camila, aqui da igreja. Para quem não conhece, né, missionária, esse trabalho que eu faço com os cantores é um trabalho itinerante. Eu tenho uma promessa de Deus que eu pisaria todos os estados brasileiros. Eu já pisei em 7 e em 2 países com essa escola. O objetivo dela é equipar os ministérios de louvor, a parte dos cantores mesmo, né? A gente aprender toda a parte envolvida com fisiologia da voz, o funcionamento normal da voz. E nós temos rodado, tem sido muito bom. Aí esse ano a gente já teve em Curitiba, mas em Curitiba foi somente um workshop, não foi a escola móvel. A escola móvel deve ir lá esse ano ainda, mas esse ano a gente já fez em Pompéu, aqui no interior de Minas. Foi benção. E na E fala para mim. Metodista já tem uns 2 anos, né, missionária? Que terminamos, né? Tem uns dois Tem anos que a gente. exatamente 2 anos. É, isso Foi mesmo. mais ou menos, E foi nessa época mesmo. sim, Foi verdade. fevereiro. E lá, pessoal, foi um modo diferente, porque eu tenho trabalhado mais agora atualmente com a escova de forma intensiva, que é Pastor Éder, lá de Joinville, tudo bem? Pessoal do Sul entrando aí, pastora. Que Pastora bem. missionária. Aí, na igreja da missionária, pessoal, foi aula semanal, né? Foi muito legal. O vínculo é diferente, que a gente vai vendo a evolução da turma durante 3 meses. Foi muito legal. foi muito bom. Fala um pouquinho da sua formação. Você tem uma formação tão extensa, né, Pri? Graças a Deus. Assim, eu investi muito nessa área relacionada à voz. Eu, na verdade, lembro como se fosse ontem, há uns talvez quase 20 anos atrás. Eu estava completamente perdida e aí lá no cursinho Deus me direcionou a ver
um encarte, né? Maressa, jornalista, está aí na nossa live, saudade. Um encarte de cursos, e aí o que que acontece? Meu olho saltou para fonoaudiologia. E naquela hora eu senti uma voz falando comigo: você tem que fazer esse curso. Aí quando eu li a descrição, tinha lá falando, né, que tinha que mexer com voz, e eu sabia desde o início que eu ia trabalhar com voz, né? Então eu tenho 14 anos de formada já, né? Desde o primeiro período, todos os meus trabalhos foram voltados na faculdade para pesquisas em voz. Trabalhei muito com os cantores gospel, né? Que hoje são considerados cantores das igrejas. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi uma pesquisa para a gente poder conhecer quais são os hábitos vocais dos cantores das igrejas. E foi interessante porque ninguém fazia nada, ninguém cuidava da voz, ninguém tinha interesse em conhecer nada sobre voz. E às vezes até pessoas que já eram profissionais, porque eu fiz uma pesquisa só com cantores profissionais e depois eu fiz a mesma pesquisa com os cantores amadores das igrejas, e nenhum deles tinham esse interesse, né, por cuidar da voz. E aí Deus foi despertando esse desejo em mim, e hoje assim, eu tenho essa missão de implantar essa cultura de treino vocal no Brasil e nas nações onde eu tenho ido. Já fui no Japão e já fui nos Estados Unidos por 2 vezes com essa escola. E aí, depois da faculdade, eu fiz uma especialização só em voz também, em doenças, patologias vocais. Depois de um ano, eu fui para o mestrado, eu trabalhei na UFMG com os cantores líricos. A gente estudou só o vibrato da voz dos cantores líricos, ficamos 2 anos no mestrado na UFMG. E eu sempre tive um sonho de criança, que era fazer... De criança não, de adolescente, que era fazer um curso nos Estados Unidos, morar fora um tempo. Eu já tinha morado uma vez, por 2 meses. Depois eu sempre cresci com esse desejo de fazer lá em Dallas, no Texas, um seminário relacionado só a artes e a música. E aí Deus me mandou, depois que eu já tinha formado, já estava trabalhando na prefeitura. Trabalhei durante 8 anos na prefeitura de Birité. E aí o que que acontece? Deus falou para mim que eu ia para os Estados Unidos, e aí eu abandonei minha carreira de fonoaudióloga em Ibirité, vendi tudo que eu tinha e fui morar nos Estados Unidos durante um ano. Fiquei em Dallas estudando, estudei toda a parte bíblica relacionada a louvor e adoração. Estudei a parte de áudio das igrejas, a parte dos instrumentos. Eu fiz coach vocal lá em Dallas. Tive uma professora coreana e uma professora americana, e tive uma professora também americana e uma coreana de piano durante um ano. Eu não toco piano, eu uso o piano hoje para dar as minhas aulas, fazer vocalize. Eu tenho, gente, não sei o que acontece comigo, mas já tentei tocar piano. Eu toco sax também, mas eu vendi meu instrumento. Oi, Késia, tudo bem, minha amiga? Então, assim, eu toco um pouquinho de sax, um pouquinho de violão, um pouquinho de piano, mas eu não dou conta de tocar e cantar na igreja, assim, não sei, tem uma trava com o instrumento, sabe? E hoje eu falo que eu mais faço as pessoas cantarem do que canto, porque eu fico muito fora da igreja, então quando eu estou aqui eu ministro, mas é pouco. Então, a minha praia hoje, gente, é fazer vocês cantarem, arrasarem, cantar incrível, para a glória de Deus. Eu valorizo muito a minha
formação, que não foi fácil, são 14 anos estudando, mas eu não tenho isso, Deus tem me ensinado, sabe? Que títulos não é mais importante do que o coração, e a gente tem que vigiar para que essas coisas não nos seduzam e que a gente fique vaidoso por causa de um currículo. Que eu vejo assim, o meu currículo foi um currículo construído por Deus para hoje equipar essa geração que precisa de saber que a voz não é mais importante que o caráter, né? Porque por onde eu já fui em igrejas que, assim, os que mais cantavam eram os que menos tinham humildade para tentar aprender mais. Então, assim, não estou falando isso para assim, encher linguiça, nada, porque realmente É a realidade. então, assim, eu falo isso para a glória de Deus mesmo, que o que Ele me fez caminhar de trajetória até aqui em relação ao que eu já fiz, né, da minha formação, é para ter ferramenta, não para me vangloriar, porque eu acho que isso não é a vontade de Deus para essas vidas. A gente tem que se equipar, a gente tem que estudar. Isso é o que faz o ser humano ser mais humano, mas não para a gente ficar por aí, nossa, é muito, é demais, não, entendeu? É mesmo para usar no reino, sabe? Falei muito, missionária. Pode perguntar mais. Verdade. Mas você, com esse currículo maravilhoso, né, extenso e em escolas muito bem conceituadas, abre um leque para que o povo te ouça, o povo de Deus, né? Porque nós, igreja, muito tempo ficamos muito espiritualizando, né? Tô cantando para Deus e aquela coisa bem espiritual, né? Então não preciso me preparar. E quando você, uma mulher de Deus, com uma qualificação dessa, fala, então todo mundo para mais para ouvir. Então é muito importante essa qualificação, sim, porque ela te dão ouvidos, né? Não estou ouvindo, não estou conseguindo ouvir mais. Tá aparecendo o que seu áudio foi cortado. Você encostou aí em alguma coisa? Tá ruim. Aqui para mim tá normal. Tenta falar de novo, que eu não escutei, por favor. Eu falei acerca de que o povo de Deus, a gente tem mania de espiritualizar. Então, nós ficamos muito tempo espiritualizando, né, a questão do canto na igreja. E você, com esse currículo em escolas tão bem conceituadas, quando você fala, então, você tem propriedade, então o povo para dar atenção mais, né? Naquilo que você fala, na instrução que você dá. Então eles param mais, falam, não, essa daí entende, a gente vai ter que baixar a bola aí, porque é aquela coisa mesmo do povo de Deus ter espiritualizado o canto por muito tempo. Então, eu acho que tudo é para a glória de Deus e dá para fazer de qualquer jeito. E não dá, né, Pri? Eu entendi mais ou menos, picotou muito o áudio, mas é isso mesmo. Eu acho que pessoas não equipadas dificultam muito para que Deus use, entendeu? Então, eu vejo que Deus quer equipar pessoas, no sentido de ciência mesmo, para que a gente seja melhor ouvido, né? Tem uma pergunta aí, Priscila Neves está perguntando como faço para trazê-la aqui em nossa igreja. Né? Eu vou deixar o meu contato aqui para vocês
me chamarem lá no Instagram ou no WhatsApp, porque eu tenho projeto, eu envio o projeto para as igrejas e aí a gente combina, né, a forma de fazer os treinamentos nas igrejas de vocês. Né? O meu objetivo é trabalhar a parte técnica do canto, né? Eu trabalho só com isso mesmo hoje. Apesar que às vezes eu falo muito para os ministérios de louvor também, porque eu já sou de louvor aqui na igreja, já tem mais. Mas o meu trabalho, eu digo que eu sou bivocacionada. Por quê? Porque eu trabalho com a minha profissão e o ministério ao mesmo tempo, né? Mas Deus tem me levantado na minha área profissional dentro das igrejas e também fora, até porque eu atendo cantores de vários estilos, né? Eu atendo cantor de samba, pagode, de rock, de sertanejo, né? O que não impede de eu atender outros estilos. E faz toda a diferença, né, Pri? A questão de você trabalhar com a voz, mas você também cantar. Então, você conhece os dois lados e a ajuda que você dá aos ministérios, ela é muito mais completa. Porque uma coisa você trabalha... Eu conheço alguns que não cantam. Então, eles não sabem o dia a dia, o que é de uma igreja, não sabem a vivência, né? Então, você tem os dois lados e isso é muito maravilhoso. Agora realmente eu não escutei nada. Não, a sua internet Não. para vocês aí tá Não picando. tem como, missionária, colocar aí no 4G do celular para ver se melhora. Não, o meu está no 4G. Eu tô te ouvindo normal tudo, não tá picando. Nossa, eu não estou conseguindo escutar. Coloquei o meu contato aí, pessoal, para vocês, se quiserem me chamar lá no WhatsApp para eu mandar os projetos, eu envio para vocês. Tem duas perguntinhas aí, você viu? Renite alérgica interfere na voz e o frio também prejudica a voz. O meu áudio também está cortado? Tá picando. Eles estão falando aí, missionária, que tá ruim a imagem e o áudio. O seu áudio tá picando. E a imagem, sua imagem está ruim. Isso. Tá escrito, Tá aparecendo escrito a sua imagem. Tem gente que tá falando que tá ouvindo as duas Normal. normal. É eu que não tô conseguindo te ouvir. Então, se Ficar mais pertinho. a sua imagem está ruim. Aí, a Vanessa diz que os áudios estão ótimos. Tem gente falando que tá ouvindo aí. Vamos continuar a ver como é que faz. Você ouviu as perguntas? Viu as perguntas? Não ouvi. Renite alérgica prejudica a voz? O que prejudica a voz? Deixa eu voltar Rinite aqui alérgica. para ver. São João del Rei. Pessoal, eu dou aula online, tá? Para quem precisa de atendimento agora nessa quarentena. Então, eu estou trabalhando demais online, porque o nosso conselho cortou os atendimentos presenciais, então eu estou trabalhando apenas online esses dias. O que o frio prejudica a voz? Tem gente perguntando aí. Gente, depende, né?
Oi, Amanda. Amandinha estudou comigo lá em Dallas, gente. Que saudade. Então, olha só, o que que acontece? O frio, na verdade, você tem que ver a sua percepção a mudanças de temperatura. Tem pessoas que quando fica frio não tem modificação de voz nenhuma. Agora tem pessoas que são muito sensíveis a mudanças de temperatura e aí sentem rouquidão, começa a sentir rinite, né? E aí tem gente também perguntando sobre se rinite prejudica a voz. Prejudica. Pelo seguinte, as vias aéreas, né? A parte da cavidade nasal, a gente tem a parte da mucosa, ela tem que ter espaço aéreo suficiente para a gente poder respirar pelo nariz com a boca fechada, né? Por exemplo, em repouso. Lembrando que para cantar, pessoal, não tem como eu puxar o ar pelo nariz só. Quando a gente está cantando, a respiração ela é mista. Ela é pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, né? Então, na questão da rinite, o que que é a rinite? É uma infecção de via aérea que vai fazer com que o nariz, a cavidade nasal, fique toda inchada e edemaciada. E aí eu vou ter um prejuízo na cavidade de ressonância, né? A gente tem um sistema de multiplicação do som que sai da garganta para que o nosso ouvinte nos escute. Então, se eu estou com o nariz com alguma interrupção, algum volume de mucosa, eu vou ter uma voz prejudicada porque eu não tenho espaço para a voz passar. E aí você vai ter aquela sensação da voz presa, né? A gente chama, assim, tecnicamente, como voz hiponasal, que é aquela voz que não consegue atravessar o nariz. Então, a rinite é horrível, é muito ruim. E hoje tem tratamentos com remédios muito bons para rinite. E a questão do desvio de septo é outra coisa. O desvio de septo também vai prejudicar muito, porque você vai trabalhar com a cavidade nasal com menor espaço para o som passar, né? O ar ele não vai passar direto na cavidade, né? Ele vai ter uma interrupção. Às vezes o desvio ele é tão grande que aquela narina ela é quase nula de puxada e de entrada e de saída de ar. Prejudica todo o conjunto, né? Oi, Louise! Ô, missionária, tinha que arrumar sua imagem. Sua imagem está muito... Não estou te vendo direito. Não sei o que fazer. Ai, ai. A Oi? Bia tá falando que ela tem as duas coisas, né? E ela canta e não canta nasalada, então, assim, é milagre mesmo, né? Geralmente quem tem desvio de septo sempre vai ter alguma infecção de via aérea. Não tem jeito. Vem Tudo acompanhar bem, Luíse? seus alunos com saudades. Os meus alunos, a gente tem que fazer o módulo 2, missionário. Logo. Logo. Na verdade, estamos atrasados. E eu quero aproveitar, missionária, para perguntar se o pessoal ainda faz meus exercícios, né? Porque deixei material para treino. Tem algumas pessoas que fazem mais direitinho. Eu estava pegando o seu material há um tempo atrás e refazendo. Porque a gente vai passando o tempo e vai relaxando, né? E aí refazendo todos os exercícios.
ouvi mais ou menos. A Bia está perguntando aí, qual o aquecimento vocal necessário para um tempo de culto? O aquecimento vocal, pessoal, ele é indiretamente proporcional ao tempo de uso da voz. Por exemplo, se você vai cantar pouco tempo, você tem que aquecer mais. Se você vai cantar muito tempo, você aquece menos. Né? Então, para um culto de 45 minutos de louvor, a gente aquece meia hora. Meia hora exatamente antes de começar o louvor. Não tem essa de aquecer em casa de tarde e vai lá aquecer e vai cantar à noite. Aí isso não é um aquecimento. Isso é um treino vocal, mas não é um aquecimento vocal. Aquecimento é exatamente antes, né? Precisa ser exatamente antes. Tem que ser exatamente antes. Tipo, vai cantar 7h30, 7 horas começa a aquecer. Daniel Hanner, meu aluno lá do CTMDT. Natanael. Exatamente antes, missionária, de começar. Aquecimento rápido. Não é que não tem aquecimento rápido. Aquecimento de verdade, a Pri, minha aluna lá do CTM, também lá de Aracaju. O pessoal está entrando aí. Não existe isso de questão de aquecimento rápido. Existe os exercícios que são básicos, que tem que contemplar todos os parâmetros que estão envolvidos com a voz, né? A gente tem que passar por tudo. Porque o que é o aquecimento, pessoal? O aquecimento é você relembrar ao seu cérebro por onde ele vai passar naquela atividade que você vai fazer. Por exemplo, se você vai cantar, o cantor que usa o apoio de maneira adequada, o que ele tem que fazer? Ele tem que lembrar quais são os músculos respiratórios que ele vai usar, ele tem que abrir a caixa de ressonância, ele tem que trabalhar a extensibilidade e a flexibilidade da prega vocal de acordo com a altura do repertório, entendeu? Então, não pode ser uma coisa assim, papum, porque o que eu vejo por aí em YouTube é gente falando assim, e professores de canto também, viu, gente? Que hoje em dia a gente tem um monte de professor de canto por aí que acha que é fonoaudiólogo e dá orientações completamente erradas para os cantores. Então, tem gente que fala assim, faz 1 minuto assim, faz isso aqui e acabou. Isso não é aquecimento vocal. Isso, na verdade, é praticamente nada, entendeu? Então, bem complicado. O aquecimento vocal, ele tem as etapas, né? A função dele é injetar sangue mais rápido na prega vocal, fazer ela ir naqueles locais onde você vai com a sua voz cantando, para o seu cérebro lembrar os ajustes que você às vezes já treinou em casa durante a semana, no ensaio, né? E é isso. São muitas coisas, muitos parâmetros. Não tem receita de bolo, depende de cada voz e do repertório. Não dá para fazer nada tão correndo desse jeito, né? Tem uma pergunta. Não tem jeito. Aqui, tem que ter uma preparação adequada, né? Verdade. A Nessa fez uma pergunta aqui para você. Uma pessoa com fenda, mas que não canta, tem necessariamente que cuidar do mesmo jeito, não cantando? Tem o quê? Uma pessoa com fenda, mas que não canta, tem necessariamente que cuidar mesmo não cantando? Tem que cuidar dessa fenda?
se tem que cuidar da fenda? Isso. Olha, na verdade é o seguinte, se você não é profissional da voz e não se incomoda com a potência da sua voz, o que acontece? A fenda, ela vai fazer você ter menos potência vocal e a sua voz ser baixinha. Às vezes vai sair um ar muito grande no meio do som da sua voz. Às vezes as pessoas vão reclamar, te ouvem, né? Então, se a pessoa não se incomoda com isso, e se ela não é um professor, não é um cantor, e não quiser tratar, eu não condeno, entendeu? Mas assim, geralmente os médicos pedem para tratar, né? Mesmo que não seja profissional da voz, lembrando, pessoal, que o que acontece? As mulheres, elas praticamente 90% das mulheres, elas têm uma fenda que é fisiológica. O que é isso? Por causa da anatomia da prega vocal, a gente tem aqui a laringe, ó. Então, o que acontece? Por causa da angulação da cartilagem, do osso, o que acontece? Na hora de haver os ligamentos, né, a anatomia, o que acontece? Aqui é a prega vocal, tá vendo? Prega vocal, prega vocal. Por causa dessa angulação da laringe em si, na hora de fazer o encontro aqui, ó, no fundo, no finalzinho, na hora de fechar aqui, dá um triângulozinho que o pessoal, os médicos chamam de fenda triangular posterior, que é uma fenda fisiológica que quase toda mulher tem. Se eu for desenhar para vocês aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem me ver, ó. Aqui tá o pescoço em si, eu tô olhando por cima, ó. Então, o que acontece? Ó, prega vocal esquerda, prega vocal direita. Tá as duas aqui, ó, encontrando, ó. Vou fazer aqui mais em preto, ó, mais o fechamento. Aí, o que acontece? Por causa da anatomia, ó, fica um triângulozinho aqui em cima, ó. Isso é uma fenda, porém isso não tem prejuízo, porque é uma fenda muito pequena, entendeu? Então, esse tipo de fenda, eu já vi gente desesperada me procurando, querendo tratar essa fenda. Essa fenda aí a gente não trata, entendeu? Quase toda mulher tem essa fenda. Então, isso daí não tem prejuízo, né? Que é essa fendinha aqui só abre atrás. Então, não tem problema algum. É normal no aquecimento vocal sentir dor no peito ou no tórax? Não é normal, pode estar fazendo alguma pressão inadequada na região do peito, não é certo isso. Brenda Tielli está perguntando o que fazer com a voz masculina grave e fechada pelo nariz. Primeiramente, tem que trabalhar para melhorar a abertura da boca. Primeira coisa, quem tem a voz hipernasal, geralmente fala travado assim, ó. E aí a voz, ela vai indo pro nariz e ela também canta aqui. Parabéns pra você, né? Por que a voz vai pro nariz? Porque a cavidade oral tá fechada. O único espaço que tem para a voz entrar é o nariz. Aí a voz vai ficar hipernasal. Então, a primeira coisa, Brenda, é abrir a boca desse cara. E aí a voz vai parar de ir para o nariz. Ai, tem alguns exercícios específicos para parar de cantar assoviando? Cantar assoviando. Tem que trabalhar a dicção, né? No caso, trabalhar todas as embocaduras dos sons do português, né?
Porque na verdade, isso aí tem que olhar, missionária, se não é um problema de arcada dentária, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma mordida aberta, entendeu? Aí o que que acontece? Aí vai escapar por aqui, assim, ou se a pessoa tem uma mordida cruzada ou uma mordida aberta mais posterior, vai escapar ar pela lateral. Então, aí, no caso, nem é caso de tratar com fono primeiro. Tem que ir para o ortodontista. Colocar o aparelho até fechar a arcada para parar de sair som ou pela frente ou pela lateral. Ao Esli, meu aluno lá do CTMDT. Gente, tem um monte de gente missionária da época lá do Diante do Trono que eu trabalhei. Eu tô Marco falando Oliveira, guitarrista. Acho que o Marco é o guitarrista da Gabriela Rocha, gente. Tá aí também. Eu acho que é, né? Não tenho certeza. Fala aí se é, Marco. um aluno seu lá do CTM que falou comigo que eu canto e falo muito assoviando. Aí que eu fui reparar. Aí, então, eu tô no caminho certo, porque eu coloquei aparelho, então vai melhorar. Mas você já usa aparelho, né? Mas eu não usava na época que ele falou. Ah, tá. Então, geralmente é isso, né? Tem que trabalhar para melhorar a arcada dentária. Sara, Rebeca, saudade também. Saudade, professora Pri. O CTM tá dominando mesmo. E as fonoaudiólogas também, viu, missionária? A Ângela entrou aí, já viu um monte de fonoaudióloga lá para cima. Pastora Igara, lá da Casa da Colheita, uma benção também, fonoaudióloga, acabou de entrar. Tem muita dica aí, tem muita gente aí, missionária, que sabe muito mais de louvor aí do que eu, hein? O que é vibrato? Gente, vibrato é uma oscilação de frequência. O que é frequência? Frequência está relacionada a grave, médio e agudo. Então, o vibrato é uma oscilação de 2 a 3 Hz. Hertz é a unidade física para nomear a frequência. Então, o vibrato é isso aqui, ó. Essa oscilação. Isso não está relacionado a apenas o que o pessoal fala assim, vibrato diafragmático, que é feito com o músculo respiratório. Não, isso é vibrato de oscilação de prega vocal, fazendo assim, ó. Ela vai e volta várias vezes, entendeu? E aí dá essa sensação de onda, né? A gente tem várias nomenclaturas para vibrato. Tem o vibrato caprino, por exemplo, que é uma cantora que eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, Ludmilla Ferber. Tem vibrato caprino. É um vibrato que é muito maior do que 3 Hz. Dela deve ser 7 Hz para cima, que é um vibrato muito rápido, que parece um carneirinho. Não é um vibrato considerado musicalmente bonito. Estou falando tecnicamente, tá, gente? E assim, porque o meu mestrado foi para estudar isso, né? Então, o vibrato bonito é aquele vibrato que a onda ela é redondinha, que ele não faz essa oscilação maior do que 3 Hz, não. E qual seria essa oscilação do vibrato da Priscila? Da Priscila Alcântara? Não entendi. Você falou acerca da diferença dos vibratos, né? Aham. Citou aí os dois. E o da Priscila Alcântara? Aonde que ele encaixaria aí?
Nossa, não tô ouvindo, missionária. Cortou mesmo agora. Tenta falar de novo. E da sua xará Priscila Alcântara? Como? Conseguiu Tem ouvir, uma. não? Não escutei, não consegui, cortou demais. Estão falando acerca do vibrato da Lauriette e eu falei acerca do vibrato da Priscila Alcântara. Ah, tá. Tem Lauriette, Priscila Alcântara. Não, da Priscila Alcântara não é um vibrato irregular, não. É um vibrato que está dentro da classificação. Ah, tem uma pessoa perguntando aí que a classificação do vibrato vai depender dos hertz, é isso? Vai depender da medida em hertz que ele vai oferecer uma sonoridade diferente, né? Mas não quer dizer que o vibrato de tantos hertz é isso. Tem mais ou menos uma convenção que de 3 a 5 hertz acima já é classificado um vibrato que não é dentro da comunidade musical bem aceito. Não é, eu acho que não é bem isso, né? Se a classificação ela está relacionada à quantidade de hertz, não é isso. Que eles dão nomes, né? O pessoal da música, né, principalmente do lírico, eles deram nomes para isso, mas a questão dos hertz mesmo é só a nível de pesquisa mesmo, entendeu? Não sei se eu respondi. Isso, porque o dela nos soa bonito. Isso. É agradável, né? Aham. Quando ele está fora, ele geralmente não é tão agradável, né? Aos ouvidos. Quando ele está acima dessa medida, geralmente ele vai soar fora do ouvido ocidental, né, que a gente tem. Não é uma coisa assim bonita para se ouvir. Mas também isso depende, né? Depende de gosto mesmo, né? Varia, né? O excesso de vibrato pode atrapalhar a afinação. Daniele é minha paciente. Pode atrapalhar a afinação? Não necessariamente. Né? Não necessariamente o vibrato não é para ter a afinação. Né? Ele altera mais a estética da música. Né? Ele altera mais assim, se tá ficando aceitável musicalmente falando, né? Aí a Bia tá perguntando sobre os melismas, né? Melismas é algo que eu tenho estudado bastante. Ano passado nós gravamos um material riquíssimo sobre melismas, né, do cantor Eli Soares. Nós gravamos um curso inteiro sobre isso, né? Os melismas, o que é o melisma em si? Melismas são arranjos vocais que geralmente são feitos em finais de frase, tem a ver com flexibilidade da laringe, né? O cantor ele tem facilidade para musical, para sair de uma escala e caminhar nessa escala sem desafinar e fazendo arranjos, fazendo firulas, mais nos inícios e finais de frase, no meio de um instrumental da música, né, que fique só o instrumento e a voz fazendo um arranjo. Pode estar relacionado também, às vezes, tem pessoas que conseguem fazer melismas tão bem feitos, né, que às vezes conseguem, às vezes a pessoa pensa que é até um outro instrumento, de tão bem feito, né? Tão As lindo. melismas vêm lá do canto black, o canto americano,
né? Hoje em dia, assim, aqui no Brasil, né, só para completar aí, para vocês terem noção, os cantores que mais fazem melisma, né? O Eli Soares, o Leonardo Gonçalves, Priscila Alcântara, Daniela Araújo, Melk Vilar, né? São cantores melismáticos, assim, performáticos, que têm uma expressividade musical muito grande e flexibilidade laríngea para poder fazer aqueles movimentos rapidinhos no final. É bem difícil, porque às vezes a pessoa quer fazer um melisma, mas ela não tem habilidade com música, não tem ouvido afinado para ir e voltar dentro da escala sem desafinar. Como ajudar na afinação? Tem uns que ficam enjoativos e tem outros que são super agradáveis. Sim, e eu ainda falo o seguinte, que igreja em si, o louvor de igreja congregacional, não é muito lugar de cantar cheio de melisma, não. Tem cantor que gosta de fazer coisa pra caramba na hora do louvor, e às vezes tá cantando em grupo e aí chama atenção para a voz dele, não para a letra da música, né? Então tem hora para tudo, né, gente? Aí fica difícil. Pode falar o que você ia falar, Pri. Não, aqui tem uma pergunta aí, afinação. Fora os exercícios vocais, como ajudar? Ô, Brenda, é o seguinte, a afinação é algo assim muito complexo, sabe? Porque tem que ver se a pessoa tem uma disfunção auditiva, se ela tem uma queda em alguma frequência auditiva e está atrapalhando ela ouvir determinadas notas, tem que ser pesquisado, né? Porque, na verdade, a desafinação, ela pode ser muitas coisas. Pode ser nervosismo, pode ser problema respiratório, pode ser problema até mesmo hereditário, uma pessoa que gosta de cantar, mas ela não aprendeu a ouvir música, então ela não tem noção nenhuma de tom, entendeu? Então tem que ser pesquisado. Os exercícios são bem complexos, tem que ser feitos com um profissional, porque às vezes a pessoa tem um distúrbio de processar o som a nível neurológico. Então tem que ter um treinamento com um profissional habilitado, fonoaudiólogo. Não é tão Gostaria simples, de saber. Não, não é tão simples. É uma das coisas mais complicadas, eu digo, na clínica. Gostaria de saber quais alimentos prejudicam as pregas vocais. Geralmente, Priscila, são os alimentos derivados do leite, que deixam a saliva mais grossa e dá pigarro, vontade de raspar a garganta. Quem tem refluxo, tomar café demais, refrigerante, entendeu? Então, são vários alimentos. Alimentos condimentados, comer comida muito pesada. Então, são muitos alimentos. Vai variar de pessoa para pessoa, né? Hã? Vai variar de pessoa para pessoa, né? Varia, porque às vezes a pessoa, por exemplo, toma um gelado e ela não tem alteração vocal nenhuma, mas tem gente que toma e fica rouco na hora. Então, depende a alimentação, mas geralmente, antes de cantar, é bom evitar chocolate e derivados de leite. A questão de colar nas pregas, né? Hã? Porque cola nas pregas, né? Cola? Cola nas pregas vocais. Na verdade, a saliva ela vai ficar mais grossa, né? E aí ela vai ficar parada ali em cima e você vai ter aquela sensação de querer tirar aquilo ali, né? E aí você vai querer pigarrear.
Aí vai ficar aquela secreção grossa ali incomodando, né? E tudo que fica em cima da prega vocal, o que que você quer fazer? Expelir. Ou você vai tossir, ou você vai pigarrear para tirar, né? Tem problema tomar água gelada durante o louvor? Ó, depende, né? Depende da sua sensibilidade. Se você tá cantando e você não tem sensibilidade à mudança de temperatura, não tem problema não, tá? Mas assim, não é uma água estupidamente gelada, né? É uma água fria, né? Geralmente, assim, eu não tenho problema para tomar água gelada, mas eu não tomo água gelada durante a administração, não, entendeu? Eu tomo mais água, temperatura mais fria mesmo para a temperatura ambiente, mas depende muito da pessoa. Tem gente que toma e não dá alteração nenhuma. Existe alguma técnica de aquecimento para driblar a sensação de voz sumir quando bate o nervosismo? Na verdade, é igual eu estava falando, o aquecimento você tem que trabalhar a sua voz em todos os parâmetros relacionados à voz, respiração, ressonância, trabalhar a flexibilidade da prega vocal, trabalhar a firmeza da voz. Se você fizer um aquecimento bem feito, pode ser que essa sensação melhore, né? Porque, na verdade, gente, às vezes a pessoa até acha que é porque ela tá nervosa, mas às vezes é falta de preparo mesmo, viu? Não tô falando que é o seu caso, Ângela, mas na maioria das vezes que a pessoa fica com a voz sem domínio é porque ela não faz nada. Ela vai cantar na sorte, entendeu? E aí é um problema. Como faço para adquirir o kit do cantor? Não posso ter nenhuma lesão de pregas vocais? Ô Priscila, é o seguinte, eu oriento, porque o kit do cantor, né, eu mostrei na minha rede social, né, eu vou pegar aqui para o pessoal ver, quem não sabe. Mostra aí para todo mundo. Ele vem nessa bolsinha aqui, aí o que vem, né? A gente coloca o Respiron, que é para a gente trabalhar a parte respiratória. Tem a faixa para a gente trabalhar a parte de abertura de costela. Tem o Laxvox, que é um canudo para a gente trabalhar o aumento do tubo e a expansão da voz. O Shaker, que é para a gente trabalhar fortalecimento, resistência vocal. Uma série de canudos de várias espessuras para trabalhar firmeza, os copinhos para a gente trabalhar a projeção, a rolha para a gente trabalhar a dicção e a velinha para a gente trabalhar a respiração. Então, assim, por que eu, quando falei sobre o kit do cantor, eu mencionei que a pessoa não podia ter lesão? Porque uma pessoa com lesão, ela primeiro tem que tratar a lesão em si. Ela não pode fazer um trabalho de força, energia vocal, porque senão pode até aumentar a lesão. Então, por isso que eu não oriento uma pessoa que tem lesão a comprar de cara o kit completo. Às vezes ele vai precisar de uma coisa ou outra que tem no kit, mas tem que ter cuidado, entendeu? Porque senão a lesão pode piorar. É muito completo, tá, gente? Eu tenho aqui no consultório para vender para os cantores e tem sido muito legal. Eu tenho enviado para o Brasil inteiro, São Paulo, Goiânia, Espírito Santo, foi muito legal. A primeira remessa só tem um aqui agora, vai chegar a segunda remessa por esses dias. Mas precisa de uma avaliação para saber o caso de cada um, né, Pri? Não te ouvi,
Precisa de uma avaliação do profissional para saber a realidade de cada cantor, né? Fala de novo, que eu não consegui escutar. Precisa de uma avaliação específica do profissional primeiro, né? Nossa. Tá bem ruim, viu, o áudio agora. Ai, ai. Cada caso precisa ser avaliado. Escreve, que aí eu leio aqui. Thaís está falando, o kit do cantor é maravilhoso. Ela disse que precisa. Ah, tá. Não sei por quê, se é a minha internet que tá ruim ou é a sua, missionária. Eu tô te ouvindo bem. Precisa de uma avaliação específica. É legal ter uma avaliação do otorrino, do fonoaudiólogo, para que os aparelhos sejam indicados de maneira adequada, né? Isso. Não é que precisa de uma avaliação em si. No caso, se você quer comprar o kit do cantor, eu mesma posso orientar. Né? Não precisa de você ir ao médico para comprar, não. Eu mesma oriento e ajudo você a saber se vai ser adequado ou não a sua voz. Mas é isso mesmo que eu tô falando, um profissional como você, para fazer essa avaliação. Tem gente que está falando que está ouvindo as duas perfeitas. Talvez seja eu. E aí, gente? Fala aí, missionária. E aí, melhorou? Tá me ouvindo agora? Um pouquinho melhor. Eu passei para o Wi-Fi agora, mas. É isso mesmo que eu falei, uma avaliação sua como profissional, para saber se pode fazer o uso sozinho ou precisa de um tratamento específico antes. Tratamento específico para. Uma avaliação se pode usar o kit sozinho e já começar a fazer, ou fazer algum tratamento específico caso haja algum problema na voz. Tem que. Cada caso é um caso, né? Corre lá e te procura. Deixa de novo aí seu contato, né? O pessoal também pode te chamar inbox no Insta, né? Agendar com ela, né, Pri? Oi, missionária, pode falar. Oi. Vamos ver se eu escuto. Então, deixa então seus contatos aí para o pessoal te procurar. Pode te procurar inbox para poder estar marcando uma avaliação. Vou colocar aqui de novo. Então, isso. Ou então uma turma intensiva, né? Eu achei bem Sim. interessante essa turma intensiva. Esse em cima é o Instagram, tá, gente? Esse em cima é o Instagram. Eu não tenho secretária, tá? Ainda não preciso de secretária. Eu sou minha secretária. E vocês podem falar comigo aí nesse meu número. Eu respondo rápido. Só não me mandem coisas que não têm a ver com trabalho. Por favor. Que aí fica difícil, né? Deixei aí. E